dando continuidade à nossa série de videoaulas sobre uso da distribuição normal de probabilidade. Hoje trataremos das distribuições de médias amostrais e do famoso teorema do limite central. Vejamos aqui, o teorema do limite central nos diz que, para uma população com qualquer distribuição, a distribuição das médias amostrais se aproxima de uma distribuição normal à medida que o tamanho da amostra aumenta. O procedimento nessa seção constitui a base para estimar parâmetros populacionais e testes de hipótese. Então, a gente vai ver como, digamos assim, usar a distribuição normal de probabilidade para dados amostrais que venham de populações em que as variáveis medidas não sejam normalmente distribuídas. Então vamos dar uma olhada aqui. O que nós temos aqui? Então, teorema do limite central. Então, dado a variável aleatória x, que tem uma distribuição que pode ou não ser uma distribuição normal. Essa variável aleatória x tem uma média populacional μ e um desvio padrão sigma. Então, amostras aleatórias simples, todas de tamanho n, são extraídas aleatoriamente dessa população. As amostras são selecionadas de forma que todas as amostras possíveis do mesmo tamanho n tenham a mesma chance de serem selecionadas. O que se observa aqui? A distribuição das médias amostrais irá, à medida que o tamanho da amostra aumentar, se aproximar de uma distribuição normal. A média das médias amostrais converge para uma média populacional. E o desvio padrão das médias amostrais vai ser o desvio padrão populacional dividido pela raiz de n. Então, o que nós temos aqui, regras práticas comumente usadas. Então, para amostras de tamanho n maior que 30, a distribuição das médias amostrais pode ser razoavelmente bem aproximada por uma distribuição normal. A aproximação se torna mais próxima de uma distribuição normal conforme o tamanho da amostra aumenta. Se a população original é normalmente distribuída, então para qualquer tamanho de amostra, as médias serão normalmente distribuídas. Vejamos o que mais nós temos aqui antes de ir para a ação. Provavelmente vamos analisar gráficos aqui sobre o teorema do limite central. Então, o que nós temos aqui? Você tem uma variável x, imagina assim, uma variável x que você vai medir de amostras oriundas de uma população. Não necessariamente que essa variável x precise ser uma variável normalmente distribuída. Você vai retirar várias amostras de tamanho idêntico dessa população e para cada amostra você determina a média amostral e o respectivo desvio padrão. O que se observa é que o histograma das distribuições de médias amostrais tende a normalidade. Então, tipo aqui, como nesse exemplo aqui, você tem a variável que segue uma distribuição uniforme, e aí você prepara n amostras dessa variável, você mede os valores dos elementos de cada amostra, tira a média, e aí você vai ter faz o histograma aqui da média em função da frequência, né? Você vai ter antes disso uma tabela de distribuição de frequência das médias das várias amostras. Quando você faz o histograma, você percebe que você tem aqui um formato de sino, né? Simétrico em torno da média. Se o tamanho da amostra aumenta, esse gráfico vai ficar mais estreito. Então, à medida que o tamanho da amostra aumenta, esse desvio padrão da distribuição de médias amostrais aqui diminui. O desvio padrão da distribuição de médias amostrais diminui. Por quê? Porque no denominador aqui
você tem a raiz de n. Reparem por essa figura aqui à direita que qualquer que seja a distribuição da população original, a distribuição é a mesma. Ao final, a distribuição de médias amostrais sempre tende a uma distribuição normal. Então, a média das médias amostrais tende a ser igual à média populacional, e o desvio padrão das médias amostrais vai ser o desvio padrão populacional dividido pela raiz de n. E isso tem muitas aplicações, isso expande em muito o uso da distribuição normal. Então vamos ver se a gente tem algum exemplo aqui para fazer. Então, vou puxar aqui os exemplos, ou pelo menos para analisar. Este é um exemplo. Então, exemplo 12 do Triola, né? Então, suponha que um elevador tenha capacidade máxima de 16 passageiros com um peso total de 2.500 libras. Supondo o pior cenário em que os passageiros são todos do sexo masculino, quais são as chances de o elevador estar sobrecarregado? Suponha que os pesos masculinos sigam uma distribuição normal, de média 182,9 libras, e o desvio padrão de 40,8 libras. Encontre a probabilidade de um homem selecionado aleatoriamente ter um peso superior a 156,25. Então, para essa primeira parte, não tem nada de novidade. Você quer saber a probabilidade do peso de um homem selecionado aleatoriamente dessa população ser superior a 156,25. Então, primeiramente, você vai converter o valor da variável na variável z. Vai colocar aqui no gráfico e você quer esta probabilidade, que vai ser simplesmente 1 menos a área à esquerda de z, de menos 0,65. Então, isso resulta numa probabilidade de 0,722. O item B é mais interessante. Encontre a probabilidade de uma amostra de 16 homens ter um peso médio maior que 156,25 libras, o que coloca o peso total em 2.500 libras, excedendo a capacidade máxima do elevador. Então, primeiramente, você vai calcular o desvio padrão da distribuição de médias amostrais. Então, está aqui no exemplo. E depois você vai converter isso na variável z. Aqui deu menos 2,61. Então, você vai querer a área à esquerda de 2,61. O gráfico está aqui, mas eu vou... menos 2,61, desculpem. Então, isso aqui, área à esquerda, né? Então, aqui, menos 2,61. Eu quero essa área. Então, essa área vai ser 1 menos essa área direita do menos 2,61. Então, vamos para a tabela aqui, menos 2,61, 0,0045. Então, menos 0,0045. E isso vai dar uma probabilidade bem alta. Deixa eu puxar aqui a minha calculadora. Então, 1 menos 0,0045 resulta em, deixa eu ver aqui, 0,9955. Então, aqui é a conclusão. Embora haja uma probabilidade de 74,32% de que qualquer homem pesará mais que 156,25 libras,
há uma probabilidade de 99,55% de que a amostra de 16 homens tenha um peso médio de 156 libras ou mais. Se o elevador estiver totalmente lotado por homens, há uma boa chance de que a capacidade de carga do elevador seja excedida. Bom, uma vez explicado aqui a distribuição de médias amostrais, teorema do limite central, próxima aula nós resolveremos exercícios sobre esse assunto. Então, até a próxima aula.